Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande, mesmo distante, estar comungando com os irmãos através da mídia. É um recurso que Deus nos deu para que nós possamos aproveitá-la de modo correto. Eu tenho uma grande alegria estar aqui com os irmãos expondo as Escrituras nesse dia, o dia do Senhor. O dia que paramos para meditar, para orar, para nos deleitarmos do Senhor, para contemplarmos a sua graça, a sua misericórdia que vivemos na semana anterior. Esse é o motivo, porque Deus separou um dia na semana para que o seu povo parasse, contemplasse, meditasse e se deleitasse em sua pessoa, revigorando as forças por meio da sua palavra para a semana que se inicia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por quem tu és e pela semana que passamos, Senhor. Fomos agraciados por tua bondade, por tua misericórdia e pelo teu pastoreio. Agora paramos para ouvir tua palavra, para nos deleitarmos no Senhor e nos alegrarmos na tua esperança. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre os olhos do nosso coração, para que venhamos, Senhor, a te conhecer mais e a partir daí a te amar, a te desejar e a glorificar o teu nome por meio do nosso testemunho. Assim te oramos, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Vamos começar nesse domingo, irmãos, a exposição sobre o livro de Deuteronômios. E vamos observar no caminhar da exposição desse livro a beleza, a graça de Deus exposta, revelada nesse livro. Esse livro ele trata, não é, da entrada do povo na Terra Prometida. Mas antes de entrar, Moisés prepara o povo para que o povo entre com a mente e com o coração reavivado na aliança que Deus fez lá no Sinai. Essa é a intenção de Moisés, explicar a lei para que o povo, a partir dessa explicação, desse entendimento, entre na Terra Prometida, fundamentado na lei do Senhor. E que vivam conforme essa lei, e que se conduzam conforme essa lei, e que testemunhem as nações vizinhas conforme essa lei. Deuteronômio, capítulo 1, versos 1 a 8. Leiamos. São estas palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto de Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dinzaabe, jornada de 11 dias, a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Sucedeu que, no ano 41º, dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitara em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, e da região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e a região montanhosa, e a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra, que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nós vamos nos deter hoje nesses primeiros 8 versos, onde Moisés faz o seu primeiro discurso a esse povo
que estava prestes a entrar na terra prometida. No hebraico, este livro é chamado de Estas São as Palavras. O livro é composto de 3 discursos expositivos de Moisés à nova geração do povo que foi formada na peregrinação dos 40 anos do deserto. O termo Deuteronômio ele vem da Septuaginta, que significa a segunda lei. Mas Moisés não está trazendo para o povo uma segunda lei. Não é isso que Moisés está fazendo. Moisés está revitalizando no povo a lei recebida no Sinai. Estas são as palavras. Então é isso que Moisés está fazendo aqui. Moisés não está dando uma segunda lei como muita gente pensa que é. Não é. Não é uma segunda lei. Mas é uma renovação, é uma revitalização da lei ou da aliança feita no Sinai. Moisés, em seus 3 sermões expositivos, revitaliza a aliança da promessa e exorta o povo para as exigências da lei. No contexto do livro, o povo estava acampado na planície de Moabe, em frente à terra de Canaã, estavam prestes a entrar na terra prometida. Aqui no contexto do texto que nós lemos. Mas antes, era necessário instruir o povo como se conduzir em santidade na terra e a testemunhar sobre a teocracia de Deus, do Senhor, às outras nações. Os temas do discurso de Moisés são: ele recapitula, não é, a história do povo desde o Sinai. Depois ele vai reavivar os termos da aliança feita no Sinai. E depois ele vai renovar esta aliança nesse povo, nessa nova geração. Moisés, ele reaviva o coração da nova geração que estava entrando na terra prometida com as seguintes verdades. Primeiro, Deus formou uma nação para si, e essa nação são vocês. 2, a terra prometida é uma realidade pactual. É a área geográfica onde o povo, onde a nação que Deus formou vai habitar. Eles estavam vendo já a terra. Terceiro, a lei de Deus é a constituição desta nação. Ela ensina, ela capacita, ela instrui como Israel deveria aplicar essa lei à vida prática para viver os mandatos social, cultural e espiritual de Deus. E quarto, Moisés diz ao povo: os 40 anos de castigo chegou ao fim. É isso que ele está trazendo à mente e ao coração do povo. E tudo isso, irmãos, tem a ver conosco, com a igreja do Senhor. O contexto aqui é histórico. Era o povo que peregrinou durante 40 anos até a terra prometida. Trazendo uma aplicação para o nosso contexto, nós estamos peregrinando até a volta de Cristo. E os princípios e os termos da aliança são aplicáveis hoje à nossa vida prática, à nossa conduta de santidade, na expectativa da volta de Cristo. A relação é muito simples, é muito clara. Por isso que é tão importante esse livro para a nossa vida. Porque ele mostra como o povo caminhou durante esses 40 anos não é? Diante da fidelidade de Deus. O povo caminha com a expectativa real por causa da fidelidade de Deus em seu pacto, em trazer o povo à terra prometida. Nós caminhamos na expectativa da volta de Cristo. E assim como Deus conduziu o povo à terra prometida e deu essa terra por herança a esse povo, da mesma forma, Deus está conduzindo a sua igreja até a volta de Cristo. A relação, irmãos, é perfeita. A relação é clara, claríssima.
para os nossos dias, para o nosso contexto. Hoje nós vamos nos deter nesses versos 1 a 8 e vamos pregar sobre pelo menos 3 temas que estão aqui claros para nós. Primeiro tema, 40 anos completos de peregrinação. O castigo chega ao fim. Versos 1 a 4. A nossa segunda exposição, nosso segundo tema dessa nossa pregação. A responsabilidade dupla. Versos 5 a 7. E o terceiro ponto da nossa exposição, a visão além da terra prometida. Então nós vamos estar observando isso aqui, né, esses 3 temas aqui na nossa pregação, e automaticamente aplicando esses temas no seu desenvolvimento à nossa vida, a vida da igreja. Sigamos. Nosso primeiro ponto. 40 anos completos de peregrinação. O castigo chega ao fim. Versos de 1 a 4. São estas palavras que Moisés falou ao todo Israel, da além do Jordão, no deserto de Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias, a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Casbarneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, Edrei. Moisés, no seu primeiro discurso, está trazendo à memória do povo a história dos 40 anos no deserto, revelando os propósitos de Deus em provar o povo quanto à sua obediência à sua lei, revelando as duras consequências da desobediência. Da saída do Egito até Deuteronômios 1:1, 40 anos se passaram, e a nova geração, crescida e criada no deserto, está às portas da terra prometida para entrar e possuí-la. Nesses 40 anos de peregrinação, Moisés foi o mediador, profeta e juiz do povo. Ele era a boca de Deus para o povo, ele era o referencial de Deus para o povo. Moisés, no final do livro, é a morte de Moisés, é quando ele encerra o seu ministério. E aí Josué, não é, assume seu lugar. O pano de fundo do contexto do texto que nós lemos se encontra em Números, capítulo 14, versos 20 a 38, e é repetido em Deuteronômios, capítulo 1, versos 34 a 40. Vejamos o que diz Números 14, 22 e 23, não é? Como pano de fundo para o que está acontecendo aqui. Deus diz, em Números 14, 22 a 23, me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. O contexto imediato desse texto que lemos, de Números, é o relatório dos 10 espias. Estes inflamaram o povo para murmurar e se rebelarem contra Deus, Moisés e Arão. Números 14, versos 1 a 3 e verso 9 traz esse contexto. Caleb e Josué, confiados na promessa de Deus, motivaram Israel a seguir para possuir a terra. Foram os únicos dois. E essa geração, a partir de Caleb e Josué, que está entrando na terra. No contexto de Caleb e Josué, ainda eram as crianças que estavam ali, e depois aqueles que nasceram após, né, nessa geração. A murmuração contra Deus foi a causa do castigo de Deus sobre esta geração. Ela durou 40 anos. Observe aqui no texto o verso 2 e o verso 3. Diz assim no verso 2: jornada de 11 dias a desde Horebe, pelo caminho das montanhas de Seir até Cades Barneia. O que é que o texto está dizendo aqui?
que do Egito a Canaã são 11 dias de viagem. E esses 11 dias de viagem se transformaram em 40 anos. Por quê? Por causa da murmuração do povo. Agora aqui no verso 3. Sucedeu o quê? No ano 40º, aqui ó. Então, aquilo que levaria 11 dias, levou 40 anos para se cumprir. Por causa do castigo de Deus, da murmuração do povo, em não crer, em não acreditar, em não se submeter ao Senhor. Ao Senhor. O verso 3 diz: sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do mês de janeiro, Moisés falou aos filhos de Israel. O que é interessante aqui, irmãos, é que Moisés marca as duas datas da saída, que durariam 11 dias se tudo fosse, se o povo se submetesse, e depois marca a segunda data, que é a chegada, após 40 anos de caminhada no deserto. Moisés, no verso 3, marca a data do fechamento dos 40 anos de peregrinação no deserto e abre com a mesma data o cumprimento da promessa. Os 40 anos de castigo acabou. Aquela geração de murmuradores que saiu do Egito ficou toda no deserto, assim como Deus disse lá em Números, capítulo 14, versos 22 e 23. Moisés estava reavivando o coração desta geração, dizendo: durante 40 anos Deus não deixou um só dia seu povo na mão, sem amparo, sem sombra durante o dia, sem luz à noite, sem água, sem o pão diário. Deus não deixou o povo sem roupa, sem sandália, sem direção, sem proteção. Deus não deixou o povo sem a expectativa do cumprimento da promessa. A terra estava à vista. Moisés estava dizendo: Deus foi fiel à sua aliança, feita com Abraão, com Isaac, com Jacó e comigo. Esse avivamento de Moisés, essa realidade, deixou essa geração nova, com pleno vigor, para pisar na terra prometida. Foi Deus que cumpriu de modo fiel e cabal a expectativa no coração do povo, trazendo o povo à terra prometida. A aliança de Deus, lá no Sinai, estava se cumprindo. A aliança de Deus, feita com Abraão, renovada em Isaac, em Jacó e em Moisés, estava se cumprindo. Deus foi fiel à sua promessa. E agora, neste momento aqui do contexto do texto, o povo olha para a frente e vê a terra. A datação deste fato é de uma importância extraordinária para a fé do povo e a sua relação com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. 40 anos no deserto foi o tempo do castigo e da disciplina de Deus. Muitas marcas foram deixadas no coração daquela geração. Perdas e ganhos, tristezas e alegrias, desespero e esperança, abandono e consolo, disciplina e recompensa, rebeldia e santidade, idolatria e devoção a Deus, ignorância e conhecimento, incredulidade e fé, condenação e salvação, murmuração e castigo, castigo e redenção. Irmãos, há alguma diferença com o nosso contexto, em nossa peregrinação? Não há nenhuma diferença, irmãos. O contexto histórico muda. O contexto geográfico é outro. Mas os princípios, irmãos, da provação de Deus são os mesmos.
O cuidado de Deus, a sua fidelidade é a mesma. A sua proteção, o seu amparo, o seu socorro, o seu consolo, a sua disciplina, o seu castigo são os mesmos. Para que nós seguimos com vigor, para que nós caminhemos revigorados em santidade até a volta de Cristo. Agora, aqui no contexto do texto, todas as expectativas sobre a terra prometida se cumprem de modo maravilhosamente assombroso. O castigo dos 40 anos chegou ao fim. A história relatada aqui em Deuteronômio, irmãos, é assombrosa. Porque o povo foi infiel, idólatra, rebelde, murmurador, mas Deus continuou fiel à sua promessa, a seu pacto e à sua palavra. Essa história é assombrosa para mim e para você, porque a geração nova que saiu do Egito caminhou na esperança da promessa. Muitos daqueles que não murmuraram da antiga geração peregrinaram sem ver o cumprimento da promessa, mas caminharam por fé. Isso aqui é assombroso. Vemos aqui nesses irmãos, nos remanescentes, que não se contaminaram na murmuração, vê neles a operosidade da fé deles, porque caminharam sem ver o cumprimento da promessa. Quantos de nós temos caminhado na expectativa, ou caminhar na expectativa da volta de Cristo e morreram, foram levados pelo Senhor? Mas mesmo assim, caminharam com a fé operosa, esperando a volta de Cristo. O contexto aqui é o mesmo. Muitos do deserto caminharam nessa expectativa, os remanescentes que não caíram na murmuração, e morreram no deserto, sem ver o cumprimento. E muitos crentes na história da igreja, tendo a promessa em seus corações da volta de Cristo, caminharam nela, mas morreram sem vê-la. Contudo, tiveram a fé operante. É isso que é assombroso. É isso que nós devemos aplicar à nossa vida espiritual. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11. Quando fala da operosidade da fé do povo de Deus. Ele diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Está lá em Hebreus. O autor está falando justamente isso, da operosidade da fé, daqueles que tiveram bom testemunho na expectativa da promessa e que morreram sem ver a promessa. Mesmo assim, o testemunho dele foi um testemunho operoso, alegre, vívido. Isto é, muitos crentes fiéis da velha geração que estavam no deserto tiveram conhecimento da promessa, peregrinaram sob a expectativa do seu cumprimento, contudo, morreram sem vê-la. Irmãos, isso é algo assim assombroso. Por quê? Porque estes não foram desamparados, não foram esquecidos por Deus. Deus estava com eles, tratando, cuidando, conservando-os até que Ele os chamou para si. E esses irmãos tiveram uma fé operosa, uma fé vibrante. Devemos observar, o seguinte nesse texto, ou nesse contexto, seria melhor dizendo. Devemos observar com os olhos bem abertos e o coração bem atento a nocividade da murmuração. Se ela teve o seu castigo lá em Êxodo, ela tem o mesmo castigo aqui em nosso contexto, porque se murmura para o mesmo Deus. E assim como Ele foi justo em ajuizar, em castigar o seu povo no deserto,
Ele é justo em ajuizar e castigar o seu povo, em nosso contexto, a sua igreja. Murmurar, irmão, significa resmungar, reclamar, hospedar no coração os sussurros de insatisfação contra algo ou contra alguém. A murmuração, irmãos, nem sempre ela é externada, mas a grande maioria da murmuração ela está dentro no coração. São os sussurros de insatisfação com a realidade que se vive ou com alguém. No contexto da aplicação da nossa pregação, essa murmuração tem a ver com Deus. Deus é o alvo da nossa murmuração, desses sussurros silenciosos que só quem sabe somos nós. Esse sussurro de ingratidão, de insatisfação pelo modo que Deus tem conduzido a nossa vida. Ou o sussurro de insatisfação, de murmuração, por não nos satisfazermos pela vida que recebemos, o que temos. O povo sussurrava no coração a insatisfação com o que Deus estava fazendo e externavam isso pela rebelião contra ele, contra Moisés e contra Arão. E nós sabemos na história desse povo o juízo de Deus sobre eles. No contexto aqui, aquele que duraria 11 dias durou 40 anos. E esse povo que murmurou não entrou na terra, no descanso de Deus. Irmãos, estejamos atentos com as nossas insatisfações, com a nossa murmuração. Não brinque com isso, porque no final o alvo da nossa murmuração não é fulano, não é beltrano, não é circunstâncias, não é aquilo que me cerca, não, é Deus, porque é Ele quem governa todas as coisas, a minha e a sua vida. Devemos também observar nesse texto, irmãos, ou nesse contexto, o desafio de crer, esperar e confiar em Deus sem ver o cumprimento da promessa. Isso aqui chama-se operosidade da fé. E é um princípio aplicado, que foi aplicado a eles e também aplicado a nós. Nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos ouvir para crer. Como é que o texto começa? Estas são as palavras que Moisés falou. O texto não fala, esses são os sinais que Moisés mostrou. Porque isso não é o mais importante. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a confiança vem em Deus a partir de ouvirmos a sua aliança, a sua palavra. Isso é a operosidade da fé. Sabemos que Cristo vai voltar porque nós ouvimos isso da boca dele. Está nos evangelhos. E a nossa fé deve ser operosa até que ele volte. Mesmo se eu morrer antes. Porque quer vivamos, quer morremos, somos do Senhor. Claro que a expectativa de toda a igreja é ver o cenário, é ver a cena, né? Que vai ser assim, algo assim estrondoso, a volta de Cristo. Quem não quer testemunhar isso? Eu quero, a igreja inteira quer. Mas nem toda a igreja verá. Nem todo olho verá que está aqui hoje. Todo olho, os olhos que verão são os olhos que estarão vivos. Mas muitos já estarão na glória com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, a nossa conduta de vida deve ser uma conduta de vida orientada, pautada pela operosidade da nossa fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus e se submeter a ela. A geração que chegou a Moabe não se entregou ao desespero e ao desencanto da demora da resposta de Deus. Antes, caminharam firmes, crendo que Deus iria cumprir a sua promessa. E essa geração entrou na terra.
40 anos para a promessa se cumprir. 40 anos de deserto. 40 anos de peregrinação. Sem um lugar próprio. 40 anos vivendo em tendas. 40 anos vendo areia, areia e areia. 40 anos de calor intenso. E frio intenso à noite. 40 anos do castigo de Deus. Isso chegou ao fim. A terra está à vista. Isso é maravilhoso demais. Esse livro, irmãos, é gracioso demais, nos traz uma esperança profunda. Porque assim como o povo entrou na terra prometida, nós vamos entrar na redenção em Cristo. A nova Jerusalém virá do alto e nós habitaremos nela. Enquanto isso, viva crendo, crie a expectativa correta para entrar na terra prometida, que se aproxima com a volta de Cristo, em santidade, em temor, em amor ao Senhor. Segundo ponto desse texto, a responsabilidade dupla. Versos 5 e 7. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo. Então veja que Moisés está explicando a lei a essa geração. Verso 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado nesse monte. Olha o verso 7. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa, e a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Esse verso 7 aqui, ele traz a dimensão geográfica da terra. Nós não vamos entrar nessa exposição, mas vamos caminhar aqui falando sobre a responsabilidade dupla. Moisés expressa no verso 5 que o seu propósito é declarar, explicar e elucidar a lei de Deus para o povo que ia entrar na terra prometida. Que lei é essa? A lei que ele recebeu no Monte Sinai. Aqui está como Horebe. Nos versos 6 e 7, ele expõe dois mandados e uma promessa de Deus. E esses mandados e essa promessa é que vai pontuar a responsabilidade dupla. Por que dupla? Primeiro, a responsabilidade de Deus em cumprir, em revelar, em fazer aliança, em expor a lei ao povo. E a outra responsabilidade é a do povo, em ouvir e em cumpri-la. Então Deus aqui nos versos 6 e 7, ele dá dois mandados e uma promessa. Qual é o primeiro mandado? Está no verso 6. Escutem a voz de Horebe. Olha o verso 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe. Então aqui é um chamado ao povo olhar para Horebe e escutar a voz de Deus em Horebe. Agora, por que Horebe, irmãos? Horebe e Sinai são a mesma coisa. Então, quando fala aqui de Horebe, fala do Sinai. Então, o que é que o texto está dizendo? Foi no Sinai que Deus deu a lei a Moisés. Então, o primeiro mandado é: observem a minha aliança feita com vocês no Monte Sinai. E a lei vai expor os termos dessa aliança. Escutem e apliquem ao coração. Êxodo, capítulo 20, verso 1 e 2. Estamos aqui aonde? Na entrega dos 10 mandamentos. Mas os versos 1 e 2 diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é Êxodo 20, 1 e 2. Aqui estamos no Sinai, aqui estamos em Horebe. O que é que há de interessante aqui?
nesse verso de Êxodo 20, 1 e 2. Primeira coisa aqui, olha só. Diz assim o texto de Êxodo 21. Então falou Deus todas estas palavras. Esse mesmo termo, todas estas palavras, Moisés vai usar aqui em Deuteronômios, capítulo 1, verso 1. São estas as palavras. É o mesmo verbo. É a mesma, tem a mesma intenção. A intenção de se ouvir a lei de Deus. Há alguns pontos a observarmos em Êxodo 20, 1 e 2, relacionado a Deuteronômios, o texto que nós estamos lendo aqui. O primeiro ponto é esse que eu falei, não é? As palavras usadas por Moisés em Deuteronômios 1:1 são as mesmas que Deus usou em Êxodo 21. O mesmo discurso de Deus lá no Sinai é o mesmo discurso de Moisés aqui, antes de entrar na Terra Prometida. Isso é fantástico, irmãos. É uma revitalização da lei no coração do povo. Como nós precisamos disso? De termos o nosso coração revitalizados pela palavra do Senhor, pela aliança de Cristo conosco. Ali foi o Sinai, para nós é a cruz, é Cristo, a nova aliança. Como precisamos, irmãos, dessa revitalização para nos conduzirmos como os bons dispenseiros da graça do Senhor na nossa caminhada até a Terra Prometida. Ainda voltando aqui ao texto de Êxodo 20, 1 e 2. O segundo ponto. A terra do Egito serviu como chocadeira para a formação do povo. É o que o texto está dizendo aqui. Que te tirei da terra do Egito. Depois que o povo foi formado, Deus tira o povo. Então, o Egito serve de chocadeira. No nosso contexto, é a igreja, que serve de chocadeira com o corpo de Cristo para aumentar, né, o povo de Deus. Isso é fantástico demais. Uma terceira observação. O Senhor faz aliança com o povo para o povo segui-lo. Olha lá quem diz aqui, ó. Te tirei da terra do Egito, não é? Da casa da servidão. Então vocês não vão mais servir essa nação, vocês vão agora me servir. Então Deus, né, faz aliança com Israel para que Israel lhe sirva. É isso que Moisés está renovando aqui no coração do povo. Esse foi o primeiro mandato. Qual foi o primeiro mandato? Escutem a voz do Sinai. Escutem a lei de Deus. O segundo mandado de Deus está no verso 7, que diz assim: voltai-vos e parti, e da região. Então nós temos aqui o quê? O mandado de Deus para ir adiante, entrar na terra da herança. A aliança no Sinai havia formado a nação de Israel. É hora de partir e ir para a terra prometida. Então, o segundo mandado é o chamado de Deus para o povo avançar na posse da terra da aliança. Vocês estão vendo aqui a responsabilidade dupla? Deus fala, o povo tem que obedecer. Deus fala, o povo obedece. O contexto do verso 7, como eu já falei aqui, revela a dimensão territorial da terra que Israel tomaria posse. O termo posse, no contexto teológico, significa receber como herança. Então, deve-se ser entendido que a terra prometida é dada por Deus em herança a Israel. Mas ela tinha a responsabilidade de tomar posse dessa terra.
de governar essa terra. Então, nos versos 5 a 7, nós vemos claramente a responsabilidade dupla. A primeira de Deus. Deus se responsabiliza em fazer aliança com o seu povo, revelando os termos dessa aliança e dando a garantia do seu cumprimento por meio dos seus mandados. E a segunda responsabilidade é a do povo escolhido. O povo tem a responsabilidade de conhecer e entender e aplicar à vida os termos da aliança revelados na lei. Irmãos, isso é maravilhoso. É aplicado a nós também. Nós vamos entrar na terra prometida e devemos estar bem conscientes dos seus termos, da sua constituição e da nossa conduta, como ela deve ser conduzida até lá. E como vamos nos conduzir lá. Responsabilidade de Deus em nos garantir essa terra e a nossa, em conhecer a sua lei, a sua palavra e nos submetermos a ela. Terceiro e último ponto da nossa exposição. A visão além da promessa. No verso 8. O que diz o verso 8? Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra, que o Senhor com juramento deu a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, e a eles e a sua descendência depois deles. É interessante, isso aqui é muito claro aqui. Abraão, Isaque e Jacó viram a terra prometida? Não viram. Mas caminharam crendo na operosidade da fé. Crendo que Deus iria cumprir a sua palavra. A visão além da promessa. O verso 8, né, ele é melhor entendido assim. Uma outra tradução. Veja, eu entrego a vocês a terra. Entrai e possuir a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó. O que é que eu quero destacar aqui? Veja, eu entrego a vocês a terra. O que é que está acontecendo aqui? Deus chama o povo a ter a visão além da promessa. Deus chama o povo a ter a visão da ação. Vão, tomem posse da terra. A visão que Deus requer do povo é que ela vá além dos limites físicos da terra. Deus chama o povo para a visão da obediência, santidade e fidelidade. Porque isso está implícito na sua palavra, na sua lei e nos seus mandados espiritual, cultural e social. A relação pactual com Deus requer atitudes. Logicamente, esta conduta de atitudes tornam-se claras para nós pela exposição e explicação da sua lei. Era isso que Moisés estava fazendo antes do povo entrar na terra prometida. Tenho a visão de ir além dos limites geográficos, mas tenho a visão das exigências da conduta de vida de vocês, que a lei requer. A lei requer uma conduta de vida diferenciada, separada, santa das outras nações. E essas são as exigências da lei de Deus. É uma visão além dos limites, além do conforto, além da dimensão de ter um território, de ser uma nação, com seu espaço geográfico e com seu povo habitando num lugar nesse espaço geográfico e com uma constituição. Isso forma a nação. Povo, espaço geográfico, povo e a sua constituição. Mas é preciso ir além, porque para habitar, para ser uma nação, é necessário que essa constituição seja aplicada, seja vivida pelo seu povo. Então a visão além era justamente essa: aplicar a vida pessoal às exigências da lei, para que ela conduza a minha vida no lugar onde eu estou.
Vejamos essas condutas. A primeira conduta, a obediência. Isso é claro no texto. Isso é claro no Pentateuco. Isso é claro em Deuteronômios. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Deuteronômios 24, 7. Deus fala, o povo ouve, o povo obedece. Essa é a conduta. É a visão de além do espaço geográfico. É a visão de além do conforto. As bênçãos do Senhor são maravilhosas. São maravilhosas. Mas a nossa visão deve ir além, irmãos. É de louvor, adoração, de submissão à sua palavra. A segunda conduta, a santidade. Deus exige santidade do seu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levíticos 11, 44. Uma conduta de fidelidade a Deus. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha só Deus falando aqui de Moisés e exaltando a fidelidade de Moisés. Devemos ser fiéis ao Senhor. Uma outra conduta, fazer a vontade de Deus. Então, o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Olha o compromisso, olha o comprometimento. E por último, irmãos, o testemunho. A palavra de Deus orientava o povo sobre como eles deveriam testemunhar dessa palavra, desses princípios entre si e para as outras nações. Tudo aqui no texto. Exigências da lei de Deus. Uma visão além da promessa, da terra prometida. Mas uma visão que corre, que abraça a lei do Senhor, a palavra do Senhor e se submete a ela. Irmãos, esse texto, esse livro é assim maravilhoso demais para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação. Há princípios aqui extraordinários para mim e para você. Concluindo a nossa pregação, seja no deserto, seja na fartura das bênçãos de Deus, o que importa é recordar, obedecer e cuidar de viver segundo a lei de Deus. Precisamos, irmãos, todo o tempo estarmos olhando para a história passada, pegarmos os princípios que estão lá de Deus e aplicarmos à nossa história presente, visualizando a nossa história futura, com a expectativa correta. Devemos entender que foi Deus quem nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, do pecado, e nos colocou em seu reino por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso, devemos nos submeter à sua palavra, que não é pesada, não é penosa, mas é graciosa porque gera vida. Gera vida, irmãos. Algumas aplicações para a nossa vida prática. Leia as Escrituras. Não deixe de ler a Bíblia. Conheça a história de Deus, que está na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Tome conhecimento dos seus feitos. Tome conhecimento da sua palavra. Conheça a sua vontade e viva conforme Ele deseja. Saiba passar pelo deserto, dependendo dele, saiba viver na sua peregrinação sem murmurar. Não murmure, irmão. Não faça isso. Se lamente diante de Deus, se coloque diante de Deus, mas não murmure, não rumine em seu coração a insatisfação, a ingratidão. Não faça isso. Porque Deus é que é o alvo de tudo isso. Ele tem sido tão gracioso para conosco. Estamos num mundo, irmãos, que está ajuizado pelo pecado, por causa do pecado. E mesmo assim, desfrutando da sua graça e misericórdia. Pensa sobre isso. Saiba viver na fartura
ou na escassez, dependendo dele, sem murmurar. Não esqueça de quem me salvou da condenação eterna. Não esqueça disso. Ame a Deus de todo o seu coração, razão, entendimento e força, e ao seu próximo, como Cristo lhe ama. Viva em santidade, na expectativa da volta de Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos anime. Nos anime, irmãos, a passar por esse contexto, vívidos, com a fé operosa, não murmurando, não lamuriando, mas atento ao que está acontecendo na história, atento à mão de Deus, conduzindo a história, a sua igreja e o seu povo, atento à lei de Deus e nos agarrando a ela para fortalecer a nossa fé, para que não venhamos a vacilar, para que não venhamos a ser levados pela grande multidão e não tem pastor. Irmãos, que Deus nos fortaleça, que Deus nos anime em sua palavra e em sua graça. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, pela tua bondade e graça sobre nós. E nos ajuda, Senhor, a caminharmos na nossa peregrinação, Senhor, com a expectativa correta da volta de Cristo, vivendo em santidade, tendo a conduta de vida, Senhor, um testemunho que te agrada, que exala o teu bom perfume, que contagia as pessoas, que proclama a tua glória, Senhor. Abençoa a tua igreja. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça.